né? E no caso é o comentando a carta aos Gálatas 17, comentando a carta aos Gálatas 17. Se você tem gostado dos comentários bíblicos que são feitos aqui, então você se inscreva no meu canal, o link está na página, Ronaldo Viana S. E compartilhe também, tá bom? Fique à vontade. Bom, o tema hoje é: a lei foi o nosso tutor até Cristo. A lei foi o nosso tutor até Cristo. Gálatas 3, do 21 até o 29. Bom, diz assim: então a lei opõe-se às promessas de Deus? É uma pergunta que Paulo faz no início do verso 21. E ele mesmo responde. Paulo tinha, assim como os escritores bíblicos, especialmente os escritores das cartas, tinham essas perguntas que eram feitas. E eram perguntas que eles mesmos respondiam. Paulo fez isso muito, né? Então, ele mesmo diz: de maneira nenhuma, tá? Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Paulo, então, está explicando, está dizendo que se existisse uma lei, né, que a lei estabelecida lá por Moisés, no período lá chamado mosaico, né, a era mosaica, por volta lá de 1450 a.C., que se a lei estabelecida ali pudesse realmente dar vida, conceder vida, e aqui entende-se, claro, vida eterna, é claro que então essa lei valeria e não precisaria de Cristo Jesus, obviamente, tá? Então esse é o sentido, tá? Ela teria uma validade eterna, né, a lei, e então não seria necessário a vinda de Cristo para morrer na cruz, a fim de purificar-nos dos pecados. Não haveria essa necessidade. Mas, como nós já explicamos no comentário anterior, a lei teve uma validade temporária. Tanto é que aqui diz, né, que até que Cristo chegasse. Tá? Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa feita, claro, a Abraão, né, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. E aos que creem, tanto judeus, gregos, não importa, né, gentios, de forma geral, não importa. Todos os que creem alcançam a salvação, a graça de Deus, a vida eterna, tá? Então, ele diz que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, que naturalmente era mostrado pela lei. A lei fazia com que o pecado realmente aparecesse, porque ficou, digamos aqui, escancarado que a lei não tinha como resolver o problema do pecado, tá? Porque, na verdade, os pecadores, né, não conseguiram cumpri-la à risca, ou seja, os homens não conseguiram cumprir toda a lei. Então, era necessário, sim, que viesse Cristo Jesus. É isso, tá? O verso 23 diz: antes que viesse esta fé, que no caso vem a questão da promessa, né, estávamos sob a custódia da lei. Custódia aqui é tutela ou sob a proteção da lei, tá? Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. A fé, obviamente, em Cristo Jesus, pré-figurada lá com Abraão, tá?
Então, vamos ler novamente, porque esse texto é muito interessante, muito interessante. Antes que viesse esta fé, ou seja, Cristo, né, estávamos sob a custódia, a tutela, sob a proteção da lei, tá? É isso daí. Então, é uma proteção, é uma tutela. A lei, no caso, ela funcionava como um tutor temporário, ou no caso, temporária, a lei, né? Porque ele iria, na verdade, conduzir as pessoas a Cristo, tá? Ela, no caso, iria conduzir as pessoas a Cristo. Essa era a missão da lei, conduzir as pessoas a Cristo. Porque pela lei, ninguém pode ser salvo. Ou seja, pelas obras, pelas práticas das obras, ninguém pode ser salvo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, a lei ela teve esse propósito, tá? Ela serviu para esse propósito. Ou seja, conduzir as pessoas a Jesus Cristo para serem salvas. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo serão salvas. Tá? Todas as pessoas, claro, tá? Vamos entender um pouquinho mais o verso 24. Diz assim, eu estou em Gálatas 3, tá? Do 21 aqui em diante. O 24 diz assim, assim a lei foi o nosso tutor, tá? Do grego é aio, né? E a palavra no grego aqui é paidagogos, que vem a ideia de pedagogo, pedagogia, vem dessa ideia, tutor. E no mundo antigo existia o escravo, e esse escravo, um escravo, né? E esse escravo, ele conduzia as crianças às escolas, isso aí. E eles eram chamados, eram escravos ou servos, ou o nome que quiserem dar, e eles eram chamados de tutores, tá? Então, esses pedagogos conduzia as crianças às escolas na antiguidade. Basicamente isso aqui, tá? O comentário do Shed aqui, ele diz, foi no 24 que eu li, diz assim, aio, que é a expressão do grego, né? Aio, era o escravo que conduzia as crianças à escola, seguramente, e vigiava todas as suas atividades com disciplina severa. Então, resumindo isso daqui, a lei, então, ela conduz como tutor, ela conduz o homem, conduz as pessoas a Cristo. A lei em si, é o que Paulo está dizendo, ela não pode salvar. Ela não tem a missão de salvar. Ela tem a missão, ela teve o propósito de conduzir como um pedagogo, como um tutor, né? Conduz a criança ao aprendizado. A lei nos conduz a Cristo e só Ele pode nos purificar, nos salvar. É isso daí, tá? Em síntese, as obras, a simples prática de boas obras não pode salvar-nos. É isso que está ensinando aqui, tá? Tá bom? Que fique bem claro isso daqui, né? Por isso que o tema nosso hoje é: a lei foi o nosso tutor até Cristo. Então ela nos levou, ela nos conduziu a Cristo, e ela mostrou a incapacidade de nos purificar e mostrou também que nós somos incapazes de cumprir a lei, né, à risca, plenamente.
totalmente, tá? E ela mostrou a nossa fragilidade, essa é a verdade, a nossa impossibilidade de sermos salvos pelas práticas das boas obras. Então nós precisamos de Cristo. É isso que todo ser humano deve entender, e é isso que Paulo está colocando aqui muito claramente, tá bom? Então a lei foi o nosso tutor, aio, pedagogo, tá? Que nos conduziu a Cristo, até Cristo. Certinho? Beleza, para que fôssemos o quê? Justificados pela fé. Então, a finalidade, então, de Cristo, a lei não pôde fazê-lo, né? Mas Cristo pôde fazer. Ou seja, purificar-nos, justificar-nos pela fé, tá? Então, se eu tenho fé em Jesus Cristo, eu sou justificado por ele, tá? É simples assim. Se eu não tenho fé em Jesus Cristo, se eu não creio em Jesus Cristo, ainda que pratique boas obras, eu não tenho como ser salvo. Porque a salvação depende única e exclusivamente da fé em Jesus Cristo. Certo? É mediante a fé que somos salvos. Acho que está bem claro isso, não? Bom, gente, está terminando o tempo aqui, mas só vou ler o 25. Agora, porém, tendo chegado a fé, quer dizer, a fé chegou, Jesus chegou, né? Já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, sob o controle da lei, ou debaixo do controle da lei, tá? Vou ler novamente o 25 para a gente fechar. Agora, porém, tendo chegado à fé, obviamente, que entende sem Jesus, né? Já não estamos mais sob o controle do tutor. Isto quer dizer, o controle da lei, tá? Certo? Então, só podemos sermos salvos, justificados pela fé em Jesus Cristo. A lei foi o nosso tutor até Cristo. A lei nos conduziu a Cristo para sermos salvos. Basicamente é essa a ideia. Deus nos abençoe. Se estes comentários têm abençoado você, então compartilhe. Se inscreva no meu canal, o link está aí. Vamos avançar. Precisamos avançar na pregação do Evangelho, tá bom? É isso aí, se inscreva e compartilhe. Ronaldo Viana, S. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos aqui em tua presença. Nós o louvamos, nós o engrandecemos. Tu és maravilhoso, tu és bondoso. Bendito seja o teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, abençoa-nos, abençoe cada um neste dia. Em nome de Jesus, abençoe o Brasil, Senhor, e as autoridades constituídas deste país. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Grande abraço. Fique com Deus. Se Deus quiser, eu volto.